Existe um lugar onde podemos ser família. Existe um lugar onde o medo e a tristeza não nos dominam. Existe um lugar. E esse lugar é no Senhor. E é sobre isso que vamos conversar hoje de manhã. Estamos vivendo o mês do familiar com o tema saúde mental, minha casa, lugar terapêutico. E eu queria iniciar essa mensagem fazendo uma pergunta aí para você. Uma pergunta que grita por urgência para ser respondida. E a pergunta é: por que há tanto adoecimento mental nos dias de hoje? Acho que essa pergunta a gente já se fez em algum momento. A gente olhou para o mundo, olhou para as pessoas com quem a gente convive, e a gente se questiona, por que há tanto adoecimento mental nos dias de hoje? Por que há tanta depressão, tanta crise de ansiedade? Por que há tanto afastamento no trabalho por causa disso? Por que tantas famílias estão se desfazendo por causa de adoecimento mental? É cada vez mais comum a gente ouvir alguém, talvez essa semana você tenha escutado isso de alguém dizendo assim, eu estou muito triste. Eu estou carregando no peito uma tristeza profunda que já tem meses e essa tristeza não passa. Eu estou esgotado, esgotada. Eu estou com medo. Estou inseguro, estou insegura. Estou com vontade de chorar toda hora. Isso tem apertado o meu peito. Estou doente. Mas eu não tenho força para sair desse lugar. Eu me sinto sozinho. Mesmo dentro de casa, rodeado de gente, eu me sinto sozinho. Eu me sinto sozinha. Os psicólogos dizem que a resposta para essa pergunta, por que há tanto adoecimento mental nos nossos dias, não está apenas numa causa, mas nos valores que moldam a nossa forma de viver a vida. Não é algo que, não é uma causa específica, mas são os valores que governam a nossa mente e governam a nossa maneira de enxergar o mundo, de enxergar a casa, de viver a nossa vida. Paulo vai tratar sobre isso em Romanos capítulo 12, versículo 2. Vê o que Paulo fala. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu leio esse texto, meus irmãos, duas expressões me saltam os olhos aqui. Eu queria destacar essas duas expressões para a gente conversar hoje pela manhã. E a primeira expressão é essa: não se moldem ao padrão desse mundo. Não seja moldado. Não se encaixe. Não tome a forma do padrão desse mundo. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é assim, ó, existe um sistema de valores, cada tempo tem o seu sistema de valores, né? Existe um sistema de valores que molda o nosso jeito de viver a vida. Não se encaixe nesse molde. Não tome essa forma. E a segunda expressão é: mais transforme-se pela renovação da sua mente. O que isso significa? Renovar a mente não é abrir a Bíblia, decorar um versículo por dia, repetir de forma mecânica. Não é pensamento positivo, não é negação da dor, não é nada disso. Renovar a mente é trocar
esse sistema de valores desse mundo que nos adoece, caído pelo pecado, pelos valores do reino de Deus. É dizer assim, quem governa na minha mente, na minha vida, na minha casa, não são esses valores. Quem governa é Deus. Ele é o único que governa a minha vida, que governa a minha casa. Tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, a Bíblia vai chamar de ídolo ou potestade. E eu vou falar no finalzinho da minha mensagem mais sobre isso, mas agora eu quero voltar para aquelas duas expressões. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. E a minha ideia aqui é a gente explanar alguns valores desse mundo que são contrários aos valores do reino de Deus. E porque são contrários aos valores do reino de Deus, nós estamos adoecendo e adoecendo a nossa casa, a nossa família. Então a minha intenção é colocar alguns desses valores, lógico que eu não vou colocar todos aqui, não vou encerrar esse assunto agora de manhã, mas eu vou colocar 6 valores e a cada um delas a resposta para renovar a nossa mente em Cristo Jesus. E o primeiro valor é o valor do desempenho. O valor do desempenho. A gente vive numa era em que o desempenho dita a nossa identidade. Você vale por aquilo que você entrega. Você vale pelo seu desempenho. E aí esse valor chega para você e diz assim, olha, você precisa estar ligado no 220. Você precisa ter desempenho. A gente acaba dizendo para os nossos filhos que o mundo é selva e que para ele se dar bem no mundo, se destacar, ser uma pessoa próspera, ser feliz, ele precisa também entrar nesse sistema, nesse valor de desempenho. E aí, então, quando ele recebe uma nota 10 na escola, a gente faz festa, a gente diz parabéns, é isso mesmo. Mas quando recebe um 8, a gente diz, poderia ter sido 10. Vamos estudar para da próxima vez tirar 10. E para por aí. Sem querer, a gente vai comunicando para os nossos filhos que o valor dele está na nota, está no esporte, está no desempenho dele do dia a dia. E às vezes isso acontece também entre o cônjuge. A gente coloca a identidade, sabe, no desempenho do cônjuge. E aí, todo erro dentro de casa vira vergonha. O descanso, a pausa para parar, vira culpa. A comparação entre irmãos, ou a comparação que os pais fazem diante dos seus filhos, vira rotina. Porque você precisa estar estimulando o tempo todo esse tal valor do desempenho. E a mente adoece todas as vezes que o amor vira recompensa para a performance. A casa da gente adoece todas as vezes que o amor vira recompensa para a performance. Renovar a mente é trocar o desempenho ou o valor do desempenho pelo valor da graça. Em vez de comunicar ao outro que ele é amado por aquilo que ele entregou, pelo seu desempenho, a gente passar a comunicar que ele é amado antes disso tudo. Antes do desempenho, antes do erro e antes do acerto, ele é amado. Isso muda tudo, muda o clima da nossa casa. Isso é reino de Deus. Assim a nossa casa vira um lugar seguro para o outro estar, vira abrigo. Um lugar seguro para errar. Um lugar seguro para tirar a máscara do desempenho e ser quem você é. Isso é família. Isso é reino de Deus na família. O segundo valor é o valor da hiperconectividade. Eita, esse a gente está sempre aí, né?
A gente precisa estar conectado com o mundo, com todos. A gente precisa estar disponível, atualizado e visível, né? Visível. Ontem eu fui almoçar com Valesca. Um restaurante lindo. Piano tocando, clima gostoso, restaurante lindo. E não que a gente esteja ali observando o comportamento das pessoas, não era isso, mas na nossa frente tinha uma mesa com a família. Era um casal e uma filha pequena. Todo momento do almoço, eles estavam conectados no celular. Quase nenhuma palavra foi trocada. Mas quando chegou o prato, o marido pegou o celular e filmou de todos os ângulos. Depois postou. E a gente via isso. E depois ele abriu o celular. E aí a gente está julgando, eu não sei se era para isso, mas meio que para ver os comentários. Estava conectado, uma necessidade de se conectar, de se tornar visível, antenado, de mostrar o restaurante que estava ali, conectado com o mundo, mas desconectado com a sua própria família. Eu estou dando um exemplo do que a gente viveu ontem, eu e minha esposa, nesse restaurante. Mas quantas vezes nós estamos na mesa, sentados com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, ou estamos fazendo alguma coisa, não necessariamente na mesa, mas a gente troca a presença do outro pelas redes sociais. Parece que as redes sociais têm algo mais interessante de se ver do que estar sentado na mesa, trocando conversa, trocando sorriso, trocando toque. E essa correria do dia a dia, sabe, isso tem adoecido a gente cada vez mais. A gente mora numa casa que parece um hotel. As pessoas até se cruzam, mas não sabem nada sobre a vida da outra. Não sabe quem é o outro. Apenas usa aquele ambiente para dormir seguro. A gente precisa transformar a nossa casa em um lugar seguro para entrar. Renovar a mente é trocar o valor do desempenho pelo valor da graça. Opa, desculpe. É trocar o valor da hiperconectividade pelo valor da presença. Pelo valor da presença. É desejar ser relevante na vida do outro. É desejar estar presente. A gente perdeu muito isso. Antigamente se colocava, né, cadeiras na porta de casa, né, ficava os tios, as tias, a vizinha vinha, tinha aquela conversa. A gente perdeu isso. Antigamente a família, ela se encontrava nos cômodos da casa. Hoje a gente não se encontra mais, é cada um no seu próprio mundo, no seu próprio ambiente. Isso tem adoecido a nossa casa, tem adoecido a gente e tem adoecido a nossa casa. O terceiro valor é o valor da imagem. Esse valor da imagem diz o seguinte: não importa como você esteja, mostre que você está bem. Não importa se você está mal, não importa se você está triste, não importa. O importante é você passar uma imagem, sabe, de um super-homem, de uma Mulher Maravilha, de alguém que é um herói que não se deixa bater por nada nessa vida. O importante é passar a imagem. Na relação marido e mulher, quando isso acontece, é terrível. Isso adoece, porque entre aquilo que nós estamos sentindo e aquilo que nós estamos revelando, existe um abismo enorme. E nós acabamos enterrando os sentimentos que estão aqui. Freud tem uma frase que diz que os sentimentos enterrados, eles não morrem. A gente enterra o sentimento, bota a terra em cima, na intenção de matar os sentimentos, mas os sentimentos enterrados não morrem. Eles apenas renascem
como monstros. Como monstros. A autoimagem dá lugar para vergonha. Essa ideia de passar uma imagem sempre positiva, sempre alegre, sempre a imperfeição vira ameaça dentro de casa. Renovar a mente é trocar o valor da imagem pelo valor da verdade. Em vez de evitar a sua própria dor, a dor do outro, escolha abraçar a sua dor e abraçar também a dor do outro, sem julgamento. Abraça sua dor sem julgamento. Está doendo? Abraça sem julgamento. Quantas vezes eu converso com pessoas e as pessoas acabam confessando que está doendo, que estão passando pelo deserto, mas aí, sabe, sempre vem uma vírgula depois e diz assim, mas eu tenho culpa nisso. Como é comum a gente ouvir isso das mulheres na relação conjugal? Como é comum? Como é comum ouvir o absurdo? Ele me traiu, mas eu tenho consciência que fui eu que não entreguei o que eu deveria entregar, por isso que ele me traiu. Quantas vezes a mulher carrega para si esse julgamento? A gente precisa deixar a nossa casa um lugar terapêutico. E para se transformar num lugar terapêutico, a verdade precisa existir. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é um dos princípios mais básicos de quem quer restaurar a sua casa, restaurar a sua vida. É chamar o nome, é chamar o problema pelo nome. É dizer, olha, existe uma dor aqui, e essa dor aqui é que eu não sou compreendido, que eu não sou compreendida. Essa dor aqui é que eu me sinto cada vez mais abafado, encolhido, diminuído nessa nossa relação. Sabe, onde eu não posso dizer nada, onde o outro só olha para o seu próprio umbigo, e tudo que importa na vida do outro, seus valores, talvez seja ali entre eles o narcisismo, sabe, de querer apenas se ver. A gente precisa tornar a nossa casa um lugar terapêutico, e para isso a gente precisa trocar o valor da imagem pelo valor da verdade. Quarto, o valor do controle. Esse valor do controle, nossa, como atinge a gente? A gente precisa dar conta de tudo, né? E a gente precisa também dar conta dos imprevistos que a vida pode apresentar para a gente. A gente precisa controlar todas as variáveis, colocar tudo dentro de um ciclo aqui. Eu controlo o comportamento do outro, o comportamento dos meus filhos, do meu cônjuge. Eu controlo a decisão do que os meus filhos vão ser quando crescer. Eu controlo tudo. Necessidade de controlar tudo. E por que isso adoece? Porque a vida, por natureza, ela é inconstante, imprevisível. A vida é isso. Querer controlar tudo na vida é utopia. A gente não consegue. Quando tentamos controlar o incontrolável, nasce a ansiedade no nosso coração. Cresce o medo, aumenta a rigidez relacional. A gente tenta controlar tudo com tanta rigidez que o outro adoece. Talvez hoje não, mas se você olhar um pouquinho para a casa dos seus pais, a casa dos seus avós, você vai ver como isso era bem presente. Só que hoje isso adoece muito mais. Adoece muito mais. A casa vira um campo minado. Sabia?
onde você não pode pisar na mina, pisar em falso, porque a bomba estoura em você. Renovar a mente é trocar o valor do controle pelo valor da confiança. Controle absoluto diz, tudo depende de mim. Confiança saudável em Deus diz, eu faço o que me cabe. E aquilo que não me cabe, eu entrego para Deus. Eu cuido dos meus filhos, eu ensino a palavra, eu revelo os valores de Cristo, os valores do reino de Deus, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, dentro de casa, na mesa, no quarto. Isso me cabe. Isso é minha responsabilidade. Mas tem uma hora que os filhos deixam de ser pequenininhos, vão crescendo. E aquilo que não me cabe mais, só me resta entregar nas mãos de Deus. Querer controlar a vida é uma falsa tentativa de querer ser independente. De querer ser independente. E esse foi o pecado inicial. Foi querer ser independente de Deus. Foi dizer, eu posso ser como Deus. Eu posso ser independente dele. Eu posso caminhar sozinho. Ter uma carreira solo, sem Deus. O ser humano não foi feito para andar só. Ele foi feito para ter essa conexão social e familiar. Para ser dependente um dos outros e dependente também de Deus. E principalmente dependente de Deus. Só que às vezes a gente é cercado por valores, sabe, que diz que esse controle é algo essencial na vida da gente. Que nós não podemos abrir mão desse controle, porque se algo der errado, foi culpa da gente. Foi porque a gente não manteve o controle em nossas mãos. Só que a vida não é assim. E isso adoece a gente, porque a gente acaba se isolando cada vez mais. E não confiando no governo de Deus na nossa vida. Queremos ter o controle de tanta coisa na vida que nem nos cabe. Quem é que pode dizer que amanhã estará ali ou acolá? Quem pode dizer que amanhã estará vivo? A gente não sabe. O que a gente pode dizer é, se Deus quiser, hoje à noite eu vou estar aqui com vocês. Se Deus quiser, próximo domingo eu vou estar aqui com vocês. Se Deus quiser. A gente não tem controle de nada. Só quem tem controle de tudo é Deus. É Deus. E tem horas que a gente precisa aprender a confiar em Deus. E a confiar no que Ele está fazendo em nossa vida. Sexto, o valor da velocidade. Esse valor diz assim, seja rápido. Seja muito rápido. Cresça rápido. Resolva os problemas rápido. É para ontem, bora. Cadê a resposta? Bora. A gente não aguenta mais esperar. Você já viu isso? Antigamente a gente mandava um WhatsApp, a gente esperava uma resposta. Hoje em dia a gente envia um WhatsApp. Se em 5 minutos a pessoa não responder, a gente liga. Te mandei aí um WhatsApp. Vê aí e me responde. A gente não aguenta esperar mais. Mas a gente também não aguenta esperar que o outro se desenvolva, cresça, amadureça. E a gente quer que o outro aprenda as lições da vida na velocidade que a gente acha que deveria ser. Mas nem a gente mesmo caminha nessa velocidade. Isso adoece, porque elimina o processo. Lembra da pregação do domingo passado? Que José do Egito conseguiu ver a graça de Deus no processo da sua vida. Essa rapidez, essa urgência,
ela elimina o processo. E às vezes a gente precisa passar pelo processo, porque é no processo que Deus vai tratar a gente. É no processo que os nossos filhos amadurecem. É no processo que o casamento fica mais forte. E a gente precisa respeitar esse tempo chamado processo. Não antecipar isso. Cada pessoa tem um tempo de reagir, um tempo de responder, um tempo até de amadurecer. E a gente não pode agilizar isso. A nossa casa deixou de ser um lugar de acolhimento, segurança, proteção, encontro. E passou a ser lugar de cobrança, lugar de adoecimento. Porque os valores que estão dominando a nossa mente não são os valores do reino de Deus. Renovar a nossa mente é trocar esse valor da velocidade pela pausa. Está brigando em casa? Brigou? Está chateado? Não responde agora não. Respira um pouquinho. Pede pausa. Deixa eu ficar aqui um pouquinho. Só me dá 5 minutos se eu ficar aqui sozinho. Já já eu volto. Não responde de imediato. E antes de responder, pergunta a Deus. Senhor, é o Senhor quem governa a minha vida, os meus pensamentos, os valores que eu quero carregar, que eu quero revelar aqui nessa discussão entre meu filho, entre minha esposa, entre meu marido, entre minha mãe. Não são os valores desse mundo caído, mas são os valores do teu reino, ó Pai, do teu reino. Permita-se, meu irmão, fazer uma refeição sem nada lhe distrair. Permita-se fazer uma refeição em casa sem um celular na mesa. Permita-se. Permita estar na mesa, a rir, a chorar com os seus. Permita-se viver encontros. Gaste tempo pensando em algo para fazer em casa junto com todo mundo. Lá em casa, quando a gente coloca jogo na mesa, e tem um tal de dominó mexicano, a gente vai até 2 horas, conhece? A gente vai até 2 horas da manhã jogando aqui e dali, e no meio de uma jogada e outra, tem troca, sabe? Tem conversa. É muito bom. Mas precisa gastar tempo, isso dá trabalho. E esse sistema de valores que nós estamos vivendo, diz que a gente não tem tempo para isso. Eu já ouvi, e pasmem isso, eu já ouvi de um casal, em que, casal na minha frente, conversando comigo, e ela dizia que se sentia carente, que se sentia, sabe, que ela quase que implorava por atenção. Mas a resposta do marido foi que ele também estava muito cansado. Porque ele tinha muita coisa para dar conta. Tinha um trabalho que ocupava muito tempo da vida dele e lhe roubava muita energia. E quando ele chegava em casa, não tinha mais energia para dar para ninguém. Era só deitar na cama ou deitar na rede e deixar a vida levar. Talvez um dos valores dessa pessoa seja o dinheiro. E quando o dinheiro é um dos nossos valores, as nossas relações, elas são medidas pelo dinheiro. Quais são os valores que estão dentro da sua casa, no seu relacionamento? Precisamos tornar a nossa casa um lar. O lar é o lugar onde a família habita.
Você sabe o que é que tem de comum nesses valores todos? É que todos eles prometem segurança, identidade e pertencimento. Todos eles. Alto desempenho, conectividade, urgência, velocidade. Todos eles prometem segurança, identidade e pertencimento. Mas exige um preço muito alto para isso. Exige ocupar o lugar de Deus. Quer saber como se torna a nossa casa um lugar terapêutico? Entrega o governo da tua casa a Deus. Essa é a forma. Jesus já disse, certa vez, que ninguém serve a dois senhores. Porque ou você agrada a um e aborrece o outro, ou agrada o outro e aborrece o outro. Ninguém serve a dois senhores ao mesmo tempo. Ninguém serve, sabe, aos valores do reino e aos valores desse mundo que está nos adoecendo. Paulo vai dizer que nossa luta, e eu acho esse versículo fantástico, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Potestades. Nossa luta não é contra carne ou sangue. Nossa luta não é contra o filho, contra o marido, contra a esposa. Não é contra a pessoa. A nossa luta é contra a potestade. Potestade é tudo aquilo que, como ídolo, é a mesma definição, é tudo aquilo que eu coloco, que ocupa o lugar de Deus. E porque ocupa o lugar de Deus, tem o poder de governar a minha vida, tem o poder de dirigir meus pensamentos, de influenciar nas minhas escolhas, nas minhas decisões e principalmente na forma de viver a vida. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ninguém pode servir. Numa casa onde os valores de Deus são praticados, essa casa se torna um lugar terapêutico. O erro deixa de ser condenação, a conversa vira lugar de encontro e não de julgamento. A demonstração de fraqueza, o pastor Debrando pregou isso domingo à noite, domingo passado. A demonstração de fraqueza, ela é valorizada, ela é bem-vinda. Sabe, porque a gente não usa isso como arma contra o outro. A gente consegue parar, dar pausa. A gente precisa colocar os valores do reino de Deus na nossa casa. A gente precisa começar o dia e terminar o dia orando: Senhor, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim como é feita nos céus, seja feito aqui em casa, no meu lar. Puxar para si. Venha a nós o teu reino. Venha a nós os valores do teu reino. Renovar a mente, meus irmãos, não é apenas participar de um momento como esse, de uma liturgia de culto. Domingo de manhã está aqui, na quinta-feira está no culto de oração. Renovar a mente não é isso. Renovar a mente acontece na mesa, no quarto, acontece no tom de voz. Essa semana eu tive a alegria de ouvir o meu filho dizer assim: pai, eu tenho 2 objetivos, 2 metas pessoais para esse ano. E meu filho tem um temperamento de líder, ele vive aqui esse mundo de agilidade, de ir embora. E ele disse: pai, uma das minhas metas é ter o autocontrole. É ter o controle de Cristo na minha vida. Nossa, como isso foi bom ouvir, meu povo.
Descansar no processo. Saber que aqueles dias que eu gastei com ele, à noite, colocando ele para dormir, contando historinhas da Bíblia, levando ele para a igreja, ensinando em casa, na caminhada, no esporte, na vida, foi uma semente que foi plantada em seu ser, e o Espírito Santo aguou, e que está brotando. Isso é lindo. É no cotidiano da vida que a gente vive os valores do reino. Não é aqui, na Igreja Candeias. Não é aqui, nesse lugar. É no cotidiano da vida. É no relacionamento. É entre 2 ou 3 estiverem presentes. Quem olhar de distante, dizer, rapaz, no meio daqueles 2 ali, eu vejo Cristo. Porque o comportamento daqueles 2 revela todos os valores que Cristo ensinou. Essa é a forma mais linda e mais profunda da gente ensinar os valores do reino aos nossos filhos. E a gente viver a vida conjugal. Se queremos saúde mental dentro da nossa casa, precisamos hoje decidir quem governa a nossa casa. Se são os valores desse mundo ou se são os valores de Deus. Lá em casa, eu e a minha casa, nós decidimos. No nosso lar, escolhemos os valores do reino de Deus. Essa artezinha será lançada mais tarde no grupo do WhatsApp para todos. Para quem quiser imprimir isso, colocar numa moldura como essa, sabe? E lembrar, toda vez que entrar em casa, chamar a família, reunir. Essa semana eu estava conversando com uma psicóloga Jace Ribeiro, e ela dizendo, Cláudio, conversando sobre esse tema, saúde mental, ela dizendo, essa coisa da correria, da agitação, é tão grande que nos roubou o que é essencial. A gente se encheu de tanta coisa, de tantas opções de escolha, de tudo, de conectividade, de tudo. Mas a gente abriu mão do que é essencial. A gente perdeu, e por abrir mão do que é essencial, a gente perdeu o sentido da vida, o propósito da vida. A gente olha e não tem, sabe, não tem substância, não tem, cadê o propósito da minha vida, cadê o sentido? Não tem. Porque a gente abraçou tantos valores vazios e esquecemos de abraçar o que é essencial na vida. No nosso lar, escolhemos os valores de Deus. Os valores de Deus. Essa mesma psicóloga disse que durante essa semana ela ia reunir a casa dela, iria fazer um desafio. Todos iam ler aquele livro 5 Linguagens do Amor. Conhece esse livro? Fininho assim, né? Muita gente já leu. É ótimo para ler. É ótimo para ler em família também. E a brincadeira é o seguinte, durante todo esse mês, nós vamos exercitar as 5 linguagens do amor dentro de casa. E ser intencional, isso com o outro. Então, hoje de manhã eu vou escolher a minha mãe para demonstrar uma linguagem de amor. Então, eu vou demonstrar essa linguagem de amor e vou ser claro que eu estou demonstrando essa linguagem de amor. E eu vou entender também qual é a linguagem de amor da minha esposa, do meu filho. A gente vai fazer essa troca. Para que a nossa casa não vire um hotel, um lugar onde as pessoas se encontram, mas não conheça o outro. Não sabe qual é a linguagem de amor do outro, não sabe quais são as dores do outro, qual é a preferência de comida do outro, o que é que tira o sono do outro, o que é que alegra o outro. Não, a minha casa escolheu valores do Rei de Deus, para que ali Deus possa habitar e transformar todos que estão ali. Amém?